Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de religião, tá? E tá na página 44, 45, nossa unidade 4. Então coloquem a data lá, por favor. E vamos pedir a Deus para que Ele nos abençoe, nos guie aqui o nosso encontro, a nossa aula, para que sempre a gente precisa pedir isso, para que ele fale, né? Não que eu fale, mas que ele possa falar, que a gente possa entender aquilo que ele está querendo dizer com tudo isso, tá? E nós falamos na semana passada sobre uma religião e como é importante o contato dela com a natureza, mas antes nós falamos sobre a história de Moisés, não é verdade? Da escravidão, de que Deus não permitiria que o povo sofresse com mais essa escravidão. Vocês lembram disso? Que o Moisés, com seu cajado, foi lá, dividiu o mar para o povo passar, tá? Então, ele libertou o povo, Deus libertou esse povo para viver em relacionamento com ele, tanto em servi-lo e fazer também justiça, tá? E na nossa unidade 4, a gente fala sobre instruções, 10 orientações para uma vida nova. Então, aquele povo que foi liberto, ele foi liberto para uma vida nova, né? E Moisés traz de seu encontro com Deus uma série de orientações para todos os aspectos da vida livre, como indivíduo, eu, e coletivamente com o outro, né? E aí eles foram libertos do Egito, o povo de Israel foi liberto do Egito e tem a tarefa de ser um povo santo. Eu estou contando tudo isso para que vocês possam entender um pouco da história que nós vamos contar hoje, tá? E que o principal disso tudo é o amor, né? O amor liberta, o amor cura, né? E fala do amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, amar mesmo aquele coleguinha, aquele amigo que talvez você não concorde com o pensamento dele. A gente já falou sobre as questões de respeitar o outro pelo que pensa, pelo que é, né? Eu sei que é difícil muitas das vezes, mas a gente precisa amar aquele outro, né? E quando a gente ama, a gente consegue, a gente tem essa possibilidade de viver em harmonia com os outros, tá? Então, eu queria chamar um pouquinho a atenção de vocês nessa foto. Esse menino aqui, estou abrindo aqui o meu livro. Esse menino aqui, ele está montando, ele está com um quebra-cabeça, ele está montando um dinossauro, né? E aí tá até uma pergunta, o que ele está tentando fazer? Você acha que ele vai conseguir? Já tentou fazer algo parecido? Você seguiu as instruções direitinho? Você conseguiu concluir o trabalho? Eu gosto de dar sempre um exemplo de uma receita de bolo. Uma receita de bolo, uma montagem de um brinquedo como ele está fazendo. É, sempre tem umas regras, né? A receita de bolo ela tem uma receita, tá? Tem até uma atividade depois na página 128 que fala sobre uma receita. Se vocês quiserem fazer em casa, é bem legal, de um pão sem fermento. Muito legal. Então, a, rece, é, a receita de um bolo, você tem que seguir aquela receita, porque senão ela pode dar errado, né? Até uma dobradura, né? Vocês fizeram um trabalho de dobradura com a tia Cris lá em arte e até uma dobradura. Quando você faz, você precisa seguir uma regra. Porque senão você não vai conseguir fazer aquela dobradura ficar legal, né? Aquele sapinho, enfim.
E assim, eu gostaria de que vocês pensassem em algumas coisas relacionadas a isso. Essa experiência de seguir instruções costuma ser agradável? Às vezes não, né? Às vezes é um processo um pouquinho chato, mas é importante, né? E já aconteceu de alguém não seguir as instruções, e a montagem dar errado? Alguém, às vezes, não seguir uma receita de bolo e o bolo solar dar errado? Vocês acham que as instruções são importantes, mesmo sendo complicadas às vezes? Essas perguntas, elas são importantes para poder a gente pensar e a gente raciocinar sobre a importância de seguir as instruções, tá? Depois de seguir várias vezes, como fazemos com o origami, como eu dei o exemplo aí para vocês, podemos deixar as instruções de lado, porque elas já ficaram memorizadas, tá? Então, o origami você vai fazendo a dobradura, você vai seguindo as instruções, depois você já aprendeu. Você não precisa mais seguir aquelas instruções, porque você já aprendeu. Então, hoje, nós vamos conhecer uma história de um povo que recebeu as instruções de Deus para aprender uma nova maneira de viver em que haveria justiça para todos. Nossa, como seria o mundo se tivesse justiça para todos, né? Se as pessoas desde esse tempo seguissem aos mandamentos, né? Vamos lá? Na página 46. A Bíblia conta assim: o povo de Israel saiu do Egito e se libertou. Como Moisés cuidou de todas aquelas pessoas até que encontrassem um novo lugar para morar. Instruções para vida nova. Passo a passo, o povo de Israel caminhava, homens, mulheres, crianças, ovelhas, cabras. Todos caminhavam pelo deserto em busca da terra prometida por Deus. Para onde vamos? Deus é quem nos guia. Moisés ouviu o que Deus disse. Lá foi Moisés para o Monte Sinai, onde nuvens, relâmpagos e trovões o esperavam. Moisés foi se encontrar com um grande Deus. No alto do Monte Sinai, de uma nuvem brilhante, Deus fala a Moisés o que ele deve transmitir ao povo. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde era escravo. E Deus ensinou um novo jeito de viver ao povo de Israel. Os mandamentos de Deus foram gravados em 2 placas de pedra. Moisés desceu do monte com o rosto iluminado. Ele colocou as placas de pedra na Arca da Aliança. E o povo construiu uma tenda para guardar a arca com os mandamentos. Arão, irmão de Moisés, e seus descendentes foram encarregados de cuidar da arca e da tenda. Eles se tornaram sacerdotes e levitas. E caminharam de novo por muitos anos até chegar a Canaã, a terra prometida. Moisés escreveu com cuidado em um livro tudo o que Deus lhe ensinou no caminho. Já era bem idoso quando viu de longe a terra prometida. Ele se despediu do povo que libertou, dizendo: Durante 40 anos
Deus nos conduziu pelo deserto. Agora vocês entrarão na terra prometida. Pensem bem em tudo que lhe ensinei. O Senhor, e somente o Senhor, é nosso Deus. Por isso, amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Que estas palavras estejam em seu coração. Ensine seus filhos tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Digam a eles que esta lei lhes dará vida. Gostaria que vocês pensassem em tudo isso que eu disse, sobre as instruções, a gente seguir as instruções, sobre as perguntas que eu fiz antes da história. Vamos pensar um pouco sobre isso. Quem não lembra as perguntas que eu fiz, vai lá no início do vídeo, revejam essas perguntas, porque é importante para vocês mesmos, tá? E na aula que vem, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Na verdade, a gente não fala nem que são leis, né? Os mandamentos não são leis, mas sim umas instruções. Então, nós vamos falar um pouquinho na semana que vem sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.